you'll smile at me. You'll make me smile and say, ooh-wee, ooh-wee. Oh, can't you see that you belong to me? Inicia agora mais um programa Na Vitrine. Esse programa que sempre, né, gente, é feito com muito carinho, especialmente para você. Hoje nós vamos falar de um assunto que está em alta. Ficha limpa. Quem já não ouviu falar nisso, né? Ficha limpa. Bom, eu pergunto para vocês. Ficha limpa, será que não seria uma coisa já que a gente já deveria nascer com isso, ter uma certa ética para exercer qualquer tipo de trabalho? Por que precisa de uma lei para ter uma ficha limpa para poder se eleger politicamente? Então, como convidado aqui na sala de visitas está o Gerson Basso, ele que é secretário do Meio Ambiente de Florianópolis, né, e aceitou prontamente o nosso convite, sendo que eu gostaria de dizer para vocês que eu tive até um pouco de dificuldade, assim, que é um assunto que ninguém quer mexer muito. O Gerson, por ser advogado, né, veio aqui esclarecer um pouquinho para a gente o que é exatamente essa ficha limpa e por que está tão discutida aí, né? Seria a piada do ano, doutor Gerson? Olha, Cida, quero dizer que é um imenso prazer estar novamente na vitrine contigo. E tão logo você me convidou, eu prontamente aceitei, porque alguns comentários eu já havia feito no meu Facebook, que tu visse. Em função disso que eu fiz o convite, porque o Gerson, ele foi ousado, ele colocou alguns comentários no Facebook, porque geralmente o pessoal fica quieto, esperando, é assim aquela coisa de em cima do muro, né? Esperando para ver onde que as coisas vão. E você se pronunciou, eu achei interessante que você postou, né? Então gostaria que você desse a sua opinião sobre esse assunto aqui para o nosso telespectador. Uma boa noite todo especial a você, telespectador. Essa ficha limpa, chamada Lei da Ficha Limpa, que é uma lei oriunda, de origem popular, ela nasceu no seio do povo, com quase 1 milhão de assinaturas, e chegou ao Congresso há muitos anos, tá? E lá ficou nos escaninhos do Congresso Nacional, ficou na Câmara dos Deputados, depois foi ao Senado, e emendas daqui, emendas dali, e agora acaba de ser aprovada no Supremo Tribunal Federal uma versão final da chamada Lei da Ficha Limpa, que para mim é a piada do ano. Foi isso que eu até postei no Facebook. Para mim é a piada do ano. Pasmem, por que é piada do ano? Essa lei, no seu bojo, depois de tantas emendas, lá no seu artigo 2º, letra G e L, se eu não me engano, ali reza que somente os crimes em que seja comprovado o dolo, o desvio de dinheiro público e a prestação de contas por parte dos políticos, tem que ficar caracterizado o dolo, ou seja, não simplesmente a culpa, tem que ficar caracterizada a má-fé do agente público. Olha, má-fé, sinceramente, eu que advogo na área eleitoral, eu conheço raríssimos casos onde consegue, ao longo de um processo de improbidade administrativa, ou no processo de prestação de contas, ou assim por diante, se comprovar o dolo do agente. É uma coisa dificílima. Nossa. Então conseguiram mascarar com toda essa propaganda da chamada Lei de Ficha Limpa, e lá no seu artigo 2º ainda, parágrafo 4º, se eu não me engano, também diz que não basta a culpabilidade, tem que ter sido comprovado o dolo. Então, para mim, isso aí é mais uma letra morta. E, Cida, vou dizer a você... Agora eu fiquei aqui sem palavras. Eu não sabia exatamente, né, que a coisa era colocada dessa forma. Eu já passei por algumas situações na vida de ter que fazer algum tipo de documento para a profissão, né, que me exigiram, inclusive, negativa criminal, né, um monte de situações que eles pedem para a gente ir atrás de um monte de documentos para exercer qualquer tipo de profissão. Por exemplo, quando eu fui tirar o CRT de terapeuta. Quando fosse candidata a vereadora, candidata a precisasse da folha agora nas diversas varas criminais e cíveis de Florianópolis. Isso.
Então, eu pergunto, a gente vê tanto político aí sendo processado, e, no entanto, eles estão aí. Vamos pegar como exemplo aqui um bem de fora, assim, tipo o Maluf, né? Meu Deus, a gente já ouviu tantas coisas referente a ele. Eu até tenho uma admiração por ele. Eu acho ele uma pessoa bastante inteligente. E se ele conseguiu se sair disso tudo, ele é um articulador. Enfim, é um político que é considerável. A gente não pode desconsiderar. Mas assim, o que eu já vi de processos e coisas referentes e tal, mas a gente acompanha, né? E acaba tudo literalmente em pizza, né? Então, como que agora com essa lei de ficha limpa a gente pode esperar alguma coisa do judiciário, né? Enfim. A gente tem que parabenizar, principalmente o Ministério Público, que tomou frente dessa questão da corrupção, contra a corrupção no Brasil, e aqui em Santa Catarina um trabalho muito forte do Ministério Público Estadual, mas conseguiram descaracterizar uma lei que já era para valer há 2 eleições atrás, estão protelando, já se questiona se valeria para essa eleição municipal do ano que vem. Eu já estou vendo questionamentos na Folha de São Paulo. Quer dizer, então, no Brasil é muito engraçado, porque nos Estados Unidos a Constituição tem 13 artigos, né? Não chega a 30 com as emendas. Aqui nós temos uma Constituição com quase 300 artigos. Que não funciona. É o que você iniciou o programa, Cida. Isso deveria ser já uma questão ética. Quem tem uma ficha suja, quem foi condenada por uma improbidade, quem não agiu bem quando exerceu uma função pública, nem deveria se candidatar. Não pode ser um médico, Nem não pode ser um deveria se engenheiro, não pode ser um terapeuta, não pode tenha ser dúvida, nada. Então, não- pode ser político, quer dizer, pode cuidar do nosso dinheiro? Como é que esses Quando? caras de pau metem a cara na televisão, contam um monte de lorota, um monte de besteira, depois não cumprem? Quer dizer, infelizmente ainda nós vamos penar um pouquinho, porque os partidos estão aí tentando fazer o seu papel, alguns deles limpos, como é o Partido Verde, mas Gerson, infelizmente ainda nós vamos caminhar um pouquinho para nós chegarmos ao que o eleitor precisa e o que o eleitor deseja e o que o país precisa. você que já concorreu a alguns cargos eletivos, né, mas até então não exerceu nenhum, na sua opinião... A última eleição minha eu perdi para o atual governador, que é Raimundo Colombo, né? Sim, Eu fiquei em terceiro ao Senado da República, quando ele se colocou elegeu muito senador. bem, enfim, mas não quer dizer, é Não mais não fácil de obtive falar. êxito, exatamente. Isso, é mais fácil de falar até, né, de bater esse papo com você, porque você não passou para o lado de lá ainda. Então, a gente tem mais facilidade. Você acredita que eles votariam contra eles mesmos? Quer dizer, não seria justo que essa lei fosse votada por outras pessoas que não fossem os políticos? Porque o que a gente espera, né, dos políticos que vão votar contra eles mesmos? É claro que não se espera nada. Agora, eu fiquei sabendo que os deputados lá têm 13º, 14º, 15º, né? Quer dizer, daqui a pouco tem 16º, 20º. Quer dizer, tudo que dá para si, para colocar para si, eles colocam. E, no entanto, às vezes o funcionário público mesmo fica penando aí, né? Passando o sacrifício para receber o próprio 13º. Então, o que a gente pode esperar desse pessoal? É difícil, né, Cida? Você coloca muito bem. É muito difícil você cortar na própria carne. Isso é uma coisa que o ser humano não aprendeu a fazer ainda. Quem é que, ao sentir dor na ponta de um dedo, vai lá e passa o facão? Ninguém. O político é a mesma coisa. Ele não vai fazer lei contra ele que venha eventualmente prejudicá-lo. Então, é por isso que nós temos lá no Congresso Nacional também a chamada reforma política, que eu ouço falar há pelo menos 20, 25 anos. E todo mundo, até no Facebook a gente vê, né, que eu tô, você também tá, a gente vê o pessoal pedindo isso. Queremos uma reforma política, tem uns movimentos e tal, né, mas quer dizer, quem que vai mexer numa coisa que O pode... ex-presidente Lula, já quando se elegeu no seu primeiro mandato, já havia dito em campanha política, de forma muito firme, de que seria uma prioridade a reforma política. O Partido dos Trabalhadores, o PT, veio para o poder, ele teve 2 mandatos, estamos no 3º mandato do PT, do Partido dos Trabalhadores, e não se fala numa reforma política. O próprio partido ocupou a maioria dos seus cargos federais e aparelhou o Estado com militantes, quer dizer, então ninguém quer cortar na própria carne. Infelizmente ainda, Cida, nós somos um país em desenvolvimento, apesar de sermos considerada hoje a 6ª economia do mundo, nós temos que ainda
engatinhar bastante para chegar onde a gente deseja. Politicamente mesmo, o país aqui é uma tragédia. Bom, você não está aqui em vão, certamente. Como advogado, né? O que você poderia dizer para a pessoa que está em casa nos assistindo? Que eu acho assim, que discutir a situação, todo mundo já viu que não vai levar a nada, quer dizer, a coisa está manipulada, também não vai levar a nada, mas você como advogado, o que a pessoa que está em casa poderia fazer para se orientar referente às próximas eleições que vêm por aí, para ver se a pessoa é um candidato que é apto, que tem ficha limpa, digamos assim, que seja uma pessoa idônea, que é uma pessoa ética e que não é. Como que a gente poderia tomar esses cuidados como eleitores? Vou dar algumas dicas. Eu, eleitor, se eu não conhecesse os candidatos que se colocam ao pleito eleitoral, a primeira coisa que eu faria era abrir a página do judiciário. Eu queria ver quantas ações existem contra o cidadão. Quantas ações de improbidade administrativa, quantas ações indenizatórias, ou qualquer tipo de ação que vai ver o que o camarada responde. Segundo, fazer uma análise, porque não é difícil de falando com um vizinho, falando com um colega, de alguém que conheça esse candidato, saber quantas pessoas esse cidadão tem no emprego público, quantos parentes ele colocou nos cargos onde eventualmente ele passou, que normalmente se passa por muitos cargos até se colocar o nome à disposição do eleitorado. Quer dizer, tem maneiras de você ver se a pessoa é correta ou não é correta. Infelizmente ainda, algumas pessoas são levadas a votar porque o cidadão é filiado a um determinado partido político, outras não querem nem saber, junto uma cédula no chão na hora de votar, no próprio ponto de ônibus. Ainda o país é feito dessa maneira. Mas não ainda ocorrem coisas piores. Eu ouvi, essa semana ainda eu ouvi, se o fulano me calçar minha rua, eu voto nele. Né? Então, esse tipo de situação, mas o assim, povo, olha bem, de se vender. Nós estamos aqui num seleto canal fechado, numa TV fechada, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o povo já não é mais bobo assim não, hein? Eu conheço muitas pessoas aí que vão acabar pegando esse tubo que o cidadão quer dar para fazer a drenagem da sua rua, o cimento, a patente, assim por diante, e vai acabar votando contra. O povo está ficando cada vez mais enojado com a sacanagem que tem na política brasileira hoje, e nós temos escândalos um em cima do outro, os políticos não se emendam, acaba enlameando toda a classe política, porque também tem gente séria nesse meio, em todo meio tem os maus e tem os ruins. Isso existe na medicina, existe na advocacia e principalmente na política, onde as facilidades são maiores, onde se dá um cheque em branco para uma determinada pessoa poder ter um celular aberto por conta do erário, poder ter seu motorista. E outra coisa que eu digo também, nós teríamos que analisar para ver quantos dessas pessoas que colocam seu nome à disposição, quantos deles fizeram da política profissão. Quantos desses que um dia se formaram em direito, se formaram em engenharia e nunca exerceram aquela profissão dele. Porque é fácil ser político, é bom, tem celular de graça, tem 14º, tem um gabinete, tem um monte de gente para puxar o saco. Quer dizer, então, eu sei o quanto é bom ser político, porque eu vivo nesse meio. Agora, infelizmente, eu acho ainda que as pessoas deveriam ver quem que fez da política a profissão. Qual é a profissão que ele coloca lá quando você analisa a ficha do candidato? Advogado. Quantas petições ele fez na vida? Ele já pegou seu registro na OAB algum dia para ir batalhar? Ele já enfrentou uma fila de banco? Ou é o motorista que vai lá fazer? Quer dizer, isso também é uma maneira da pessoa se orientar. Quer dizer, existem 1000 maneiras, né? Enganar o povo hoje não é mais tão fácil como já foi antigamente. Então, gente, apesar de tudo, para toda profissão, a gente tem que ter uma preparação para exercê-la. Isso através de faculdades, de formações, enfim. E para ser político, o que a gente precisa? A gente vai saber no próximo bloco. Oh, girl, when you smile at me,